Meditação, maturidade. Tenho um filho pequeno que tenho aprendido muito com ele. Às vezes ele pega o livro de minha filha e abre e fica olhando, mas ele não entende. Simplesmente olha, mas não compreende aquele mistério que está diante dela escrito. Pois ele ainda é criança. Ele precisa crescer para ter aquela compreensão. Assim somos nós. Enquanto não crescermos espiritualmente, não poderemos compreendermos com clareza as coisas do Espírito por sermos criança no entendimento. Como Paulo disse. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. ARC. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Então, amados, ainda que possamos ter 30 anos de crente, se ainda mentimos, se ainda somos fofoqueiros, se ainda suspeitamos mal, se ainda somos ciumentos, se ainda somos invejosos, se ainda somos interesseiros, se ainda não temos domínio próprio, se ainda falamos palavrões como os ímpios, se ainda procuramos glória dos homens e reconhecimento, então somos crianças espiritualmente, por isso somos difíceis de aprender o certo e o errado, igual uma criança que é capaz de pôr veneno na boca. Por isso temos medo de ler a Bíblia sem a teologia, temos medo de pecar, temos medo de amar, temos medo de confiar, temos medo de se entregar totalmente a Deus, e precisamos de um bordão de cana quebrada que é a teologia dos homens, e assim somos maturos como o escritor aos Hebreus disse. Hebreus capítulo 5, versículo do 12 ao 14. ARC. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A imaturidade nos faz imperfeitos, por isso devemos parar de pecar os mesmos pecados todos os dias, como uma criança de 1 ano e meio, pois uma criança crescida os pais começam a confiar, e gradativamente ela vai adquirindo confiança. Do mesmo modo somos nós com Deus, à medida que deixamos de pecar os mesmos pecados todos os dias, passamos a receber a confiança de Deus. Deixemos, pois, de pecar os mesmos pecados como diz, segunda Epístola de Pedro capítulo 2 versículo 14, ARC, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado à avareza, filhos de maldição, ao cessar de pecar, chegamos à maturidade espiritual. Que Deus vos abençoe e faça crescer em toda boa obra. Amém.